Bom, turma, então continuando, agora a gente vai falar sobre os desvios, né, posturais, tá? Desvios que nós temos na nossa coluna e algumas lesões que podem ocorrer dentro aí da nossa coluna. Então, como eu tinha falado para vocês ali, nós temos as curvaturas que são normais, tá? Que fazem parte da nossa anatomia, que é aquele primeiro desenho ali, aquele primeiro boneco, na visão lateral. Vocês veem que existe a curvatura da coluna, ela não é reta, porque até se ela for reta, ela também ela é acometida de algum tipo de desvio, que depois a gente vai ver também. Tá, então o primeiro seria o normal. O segundo ali, ó, como vocês podem ver, ele tem uma acentuação de curva lá embaixo, perto do quadril, tá, que é na região lombar, das vértebras lombares, e esse desvio aí ele acentua a curva da lordose, né? Que a lordose é o nome da curvatura e essa curva por ser mais acentuada, o nome desse desvio aí a gente chama de hiperlordose, tá? Porque ele tá uma acentuação maior do que o normal. Então acontece muito com mulheres esse tipo de desvio postural, porque a mulher ela já tem um quadril maior e isso costuma ajudar a fazer esse movimento de quadril para trás, tá? E aí acaba puxando essa região das vértebras lombares e acomete muito as mulheres. Às vezes também, por própria má postura, a pessoa, um conjunto na verdade, né? Acaba jogando ombros para frente, acaba empinando a região lombar. Inclusive tem muita gente que acha que tem uma circunferência maior de abdômen, às vezes nem tem tanta gordura como parece, mas mais sim uma má postura. Porque no momento que a gente com esse desvio, com essa curva alterada da lombar para trás, acaba que a parte da frente, como vocês podem ver ali, ó, a região abdominal, ela salienta e vai para frente. Tá? Vocês podem acompanhar pelo segundo bonequinho ali que acontece isso. Às vezes, muita gente tem problema de postura e às vezes nem sabe o porquê, né? Às vezes acha que tá com uma barriguinha a mais ali e no fim nem é tanto por excesso de gordura e pode ser também, mas em alguns casos pode ser também só pelo problema de desvio postural. O que pode, dependendo do nível, ser corrigido, né? Ser corrigido aí através de, primeiro, uma avaliação postural e a prática de exercícios específicos para isso, tá? Reforço muscular, alongamentos, trabalho de flexibilidade. Isso aí também eu vou passar para vocês e vai ser uma das tarefas aí do nosso projeto. Então, seguindo ali, o terceiro desenho mostra a curvatura acentuada ali da região cervical junto com a torácica, tá? Isso aí, o nome dessa curvatura, como eu tinha dito, é cifose, e essa como está acentuada, o nome desse desvio é hipercifose. Aqui acontece muito também. Normalmente isso acontece por adoção de postura inadequada, tá? O que acontece aqui também, ombros vão para frente, pessoal que usa mochila muito pesada tende a inclinar para frente e acaba forçando também essa postura. A galera também que é mais tímida, que já vem com uma postura também um pouquinho mais para baixo, acaba entrando nesse risco aí de fazer um desvio postural na coluna. Um detalhe assim, quanto mais novo for o diagnóstico de desvio, mais chance há de retroagir esse desvio e voltar a uma curvatura mais padrão normal, tá? Às vezes dependendo do tempo que tu já tem essa postura adotada, ele simplesmente enrijece e fica difícil de tentar voltar ao padrão normal. Então é bom a gente começar a se ligar assim no dia a dia mesmo, reparar em nós e até nos outros, os mais chegados, mais próximos. A gente vê que pouca gente se cuida com relação a coluna e postura, que é muito importante. Indo ali então para o último desenho,
ali uma visão posterior, né? E o nome desse desvio é escoliose, é quando a curvatura da nossa coluna ela fica acentuada para um lado, ela não é nem para frente. Aquelas outras que a gente viu ali, as imagens do bonequinho de lado ali, as curvaturas elas são, na verdade, para frente e para trás, né? Acentuadas. Esse outro aí, quando a gente olha de lado, essa curvatura ela é acentuada para um lado. A coluna ela não é vertical, assim, pode ver que ela tem um abaulamento das vértebras. Pode ocorrer também da pessoa ter mais um desvio, ela pode ter, que nem tem esse boneco aqui, ó, uma escoliose e ter uma hiperlordose, um exemplo. Pode ocorrer, é bastante comum até. Eu diria que na maioria de nós mesmos, a maioria não tem uma coluna intacta. Isso é muito difícil manter. Mas por isso que a gente tem que estar de olho e tentar se cuidar. Tá? Então essa escoliose aqui é um dos desvios que mais acometem as pessoas. Aqui eu vou dar um exemplo de prática que a gente usa no dia a dia que ajuda muito a contribuir para esse abaulamento aqui da escoliose, que é o carregar peso só de um lado do corpo. Uma bolsa, por exemplo, muito pesada, tu acaba forçando, né, um lado a mais que o outro. E assim, a sequência, a repetição disso, fazer sempre, sem se cuidar, pode acabar ocasionando nesse desvio aí da escoliose. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escoliose, tá? Que é esse abaulamento e faz uma curvatura lateral na nossa coluna vertebral aqui no canto direito. A gente tem uma imagem real, tá? Mas essa aqui já está num caso mais grave. Podem ver ali na região torácica dela que tem esse abaulamento e essa curva da coluna. Esse caso dela tá bem avançado e aqui seria muito difícil a gente conseguir, sem procedimento cirúrgico, trazer essas vértebras para o lugar de novo. Aqui seria um caso só de trabalhar para ele não progredir, não seguir progredindo essa curvatura aí. Mas seria muito difícil trazer para uma posição anatômica natural sem procedimento cirúrgico, tá? Então ali nós temos as imagens, né? E temos algumas características ali, ó. A cabeça não fica centralizada com o resto do corpo. Um ombro, uma característica importante e fácil de visualizar, um ombro mais alto que o outro. Provavelmente para o lado que for essa curvatura da coluna, o ombro vai ser maior. Então, se a curvatura for para a direita, provavelmente o ombro da direita vai ser mais alto do que o ombro da esquerda. Tá? E isso aí, com a progressão, pode não, na verdade ocorre risco até de morte, porque a progressão da curvatura ela vai comprimindo os órgãos internos que tem, porque o osso é rígido, né? Nossos órgãos não. Então, pro lado que ela tiver uma maior curvatura, a tendência é compressão de órgãos internos, pulmões, e é um grande risco de fator de morte também. Claro, num nível muito mais agudo, né? Então ali mais uma característica, o omoplata, que é o músculo o osso da clavícula, né? Mais alto do que o outro também, e bem saliente. E só assim um detalhe, na cirurgia, o que eles fazem? Eles literalmente abrem e deixam a tua coluna toda reta e enchem de parafuso. É uma cirurgia arriscada, complicada e com muito difícil de o pós-operatório da cirurgia é muito complicado. A adaptação com os pinos, porque ela mexe em toda a estrutura da tua coluna. Então é a importância da gente estar esperto com relação à coluna. A gente não dá muita bola. Normalmente só quando a gente só vai sentir alguma coisa quando sente dores. E vai buscar alguma avaliação, mas a gente tem que tentar cuidar e ter consciência disso aí, da importância o quanto antes. É melhor para nós mantermos a nossa saúde e evitar procedimentos, né, principalmente cirúrgicos, que nesse caso aqui são bem delicados. Aqui uma imagem real aqui numa paciente, né? Exemplo de escoliose grave.
esse tipo de escoliose, vocês vão ver, ele é C. A gente chama a escoliose tipo C porque ele é côncavo. E é como se fosse um formato em C. Bom, aqui, como eu tinha falado, os tipos, né, de escoliose. Nós temos escoliose em C, como eu tinha falado, né, e escoliose simples. Então, causada por diferença de tamanho entre os membros inferiores, por posturas erradas de estudo e também pela hipertrofia de uma das musculaturas laterais da coluna. Essas escolioses podem apresentar 6 maneiras diferentes. Então, a gente tem aquela que a gente viu na foto ali, que é a torácica direita, que é na região do tórax. E ela independe, ela pode acontecer em qualquer região da coluna, tá? A torácica esquerda, a lombar direita e lombar esquerda. Tá, aqui um desenho do que seria, né, nossa coluna, uma escoliose em C. Mas ela pode ser dupla ou tripla, que é o que a gente chama de escoliose em S. Tá? Ela pode, então, ter curvaturas diferentes em alturas diferentes na nossa coluna. Tá? Então, normalmente ela é um grau um pouquinho mais avançado da escoliose simples, onde a compensação do nosso próprio corpo em tentar reequilibrar, ele acaba entortando mais ainda a nossa coluna. Tá? Então, causada pela compensação da escoliose simples, geralmente localizada no desvio lateral inferior ou por encurtamento de algum membro inferior. Aqui seria um caso mais grave, né? Mais avançado. Dificilmente a escoliose ela vai começar nesse formato aí, dupla ou tripla. Ela vai começar sempre em formato DC, simples, e não havendo tratamento diagnóstico. A tendência é ela avançar até chegar numa escoliose desse tipo aí, que a gente chama de escoliose em S. É bem complicado de tratar esse tipo de caso aqui, provavelmente só com intervenção cirúrgica. Aqui, pessoal, a gibosidade é um teste que a gente faz, na verdade, para avaliar visualmente se a pessoa tem um desvio de escoliose, que é muito simples. Tu coloca, a pessoa faz aquele movimento de alongamento, de estender os braços para baixo, mantendo as pernas retas, o máximo que der, e a gente avalia, bem como tá as imagens, essa imagem da direita aqui, que é o teste de Adams. Se a pessoa tem uma curvatura, né, um desvio mais grave, já dá para enxergar exatamente como está nessa imagem. Assim, um lado ele vai ficar sobreposto ao outro. E esse é o lado aqui onde tem a curvatura e a escoliose, nesse caso para a direita também. Aqui mais algumas imagens. Ali a imagem do meio do esqueleto, como ficou no raio-x. Então aqui a gente volta lá o que a gente tinha falado da hipercifose, aqui com as imagens reais. Então há uma curvatura acentuada então da região cervical. Tendência então é de pescoço e cabeça mais para frente, né? Isso aqui pode ocasionar também mas muita dor em pescoço e nessa região de cima. Olha o ombro lá, virado para frente. Aqui a lombar, como eu tinha falado antes também, né? Acentuação ali da região lombar acontece muito com mulheres grávidas porque muda o centro de gravidade do corpo, porque há um aumento, né, da região ali do abdômen e aumenta diâmetro e peso, então muda-se um pouco do centro de gravidade do nosso corpo e aumenta também essa acentuação dessa curvatura aí. Praticamente em todas as gestantes acontece, mas também é muito comum em ver, principalmente nas mulheres, esse desvio de hiperlordose lombar. E aqui que eu tinha falado para vocês que também não é normal uma coluna sem curvatura, anatomicamente falando, porque ela seria reta, né? E reta também é um desvio. É o que a gente chama de costa plana ou costa retificada. Então, assim, essa aí não tem curvatura. Então, é como se tu andasse teu corpo todo empinado para frente, tá? Aí também vai gerar dor
e também tem que ter cuidado com esse tipo de desvio aí. Esse é um pouco menos comum, tá, de acontecer. Tá, turma? Então, assim, sobre desvios, era isso. Eu vou falar só um pouquinho agora sobre lesões na coluna. Um que é muito comum, que vocês já devem ter visto, com certeza algum conhecido ter, problema de hérnia de disco. Para quem não, ou bico de papagaio, para quem nunca ouviu falar, hérnia de disco é quando aquele disco intervertebral, que ele serve, como falei para vocês, como amortecimento entre as vértebras, para elas não se fecharem. Normalmente a hérnia de disco ocorre quando esses discos sofrem algum tipo de abaulamento, né? Ele é como se fosse uma esponja, assim, com cartilagem. E aí, seja por algum trauma ou próprio desgaste, alguma condição genética, eles vão sofrendo desgaste, vão danificando e vão diminuindo de tamanho. Acontece que as vértebras começam a espremê-los. O que pode acontecer? Eles podem sair da posição normal deles, que é entre as vértebras, e a tendência é eles irem mais para um lado. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui da coluna para tentar explicar para vocês. Acho que aqui eu não tenho, só no outro slide. Mas vocês lembram ali, né? Como é que era a imagem da nossa coluna. O disco ele vai um pouquinho mais para um lado ou para o outro. Aí, o que acontece? Ele vai achatando e vai perdendo capacidade funcional dele, né? Ele vai perdendo processo de criação do líquido sinovial, que é um líquido que o próprio corpo cria, que é para manter esse disco bom, para fazer o trabalho de amortecimento. Aí a tendência é haver encurtamento do espaço dessas vértebras, e aí começam as dores, porque elas começam a ficar muito próximas uma das outras, até um ponto de encostar uma nas outras. Que aí já vem também processo de danificação de ossos, onde já seria uma hérnia bem avançada, né? Onde já entraria aí num processo de artrite ou artrose dos nossos ossos. A hérnia de disco é bem comum, acomete muita gente, principalmente por fazerem cargas em posições erradas, por fazer muita força sem adotar posições anatômicas eficientes. Tá? Então acomete muito quem trabalha com serviço pesado, onde tem que pegar muito peso e fazer muitas repetições desses movimentos. Acontece demais esse tipo de problema na coluna. Tá? Para o pessoal que trabalha mais em, como é que eu vou dizer, com menos esforço físico, mas trabalha mais parado, por exemplo, usando empresas, usando computadores, as regiões que mais acometem desvios e lesões são as regiões cervicais, tá? Pelas posturas adotadas ali. Quando tu vai usar teu computador, teu notebook, pessoal que fica muito com o celular na mão também, provavelmente não adota posturas boas, né? Também tendem a acometer mais danos nas curvaturas cervicais. Tá, turma? Então aqui eu encerro esse segundo vídeo. Falamos agora sobre desvios e lesões na coluna. E agora no próximo eu vou passar para vocês o que eu quero que vocês produzam aí de material para ser a parte final de avaliação desse último projeto do ano aí, para encerrar nossas atividades. Beleza? Valeu!